Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do líder absoluto Flamengo, malvadão que ontem venceu o Internacional por 3-1, com 2 gols de Pedro, né, que voltou a ter confiança, voltou a marcar, colocou aquela pulguinha atrás da orelha do Felipe Luiz, para o próximo duelo contra o próprio Internacional, né, pela Libertadores, e um gol do Plata. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 18/8, trazendo todas as informações do líder Flamengo, que agora foco total na Libertadores da América, tá em vantagem, mas o jogo é difícil, é no Beira-Rio, né, no mesmo palco de ontem, da partida de ontem. Então é isso, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. Agora bora pro Globo Esporte. Boa tarde, gente boa! Que domingo maravilhoso pro Flamengo, pro Vasco também. Flamengo, líder do Brasileirão, venceu o Internacional, e o Vasco fez história, 6-0 no Santos. Vamos começar firme na liderança do Brasileirão, foi lá no Beira-Rio, fez 3-1 no Internacional, com autoridade. Será que foi uma prévia do que vem aí na quarta-feira? Eu, como treinador, eu quero que seja um amasso os 90 minutos. Meu sonho seria ideal. Que o time não sofresse nenhum chute no gol e que desse 20 chutes no gol e que goleasse todo o jogo. Olha ele aí! Esse seria meu sonho, mas isso não existe no futebol. É mais um! Felipe, não existe mesmo, né? Mas esse primeiro tempo ficou pertinho do ideal, hein? O Flamengo amassou o Inter desde o primeiro minuto. Jogou bem o toque de cabeça! Aos 6, já fez 1-0. Pedro, letal como sempre, aproveitando o toque esperto do Varela. Do jeito que a bola chegou, firme e forte bateu o Pedro. Vence o goleiro Antony. E a avalanche rubro-negra seguiu. Tira do marcador, rola mais atrás, entrada da grande área para Saúl. O segundo gol era só questão de tempo. O Inter jogou a bola na área, a zaga tirou e ela caiu no pé do Arrascaeta. Ele só precisou de 2 toques para botar o Samuel Lino para correr. Lino arrastou a marcação, esperou o Arrasca chegar. E aí foi só mais um toque para achar o Pedro. Arrascaeta encontra Pedro na área e lá dentro o Flamengo é mortal. Um contra-ataque perfeito com a assinatura do camisa 10 e o carimbo do camisa 9. 2-0 Flamengo dentro do Beira-Rio aos 12 minutos. O Pedro, quando a bola chega dentro da área, é um jogador diferente. Diferente, né, dos outros jogos, acho que a gente conseguiu concluir mais em finalização as jogadas que a gente criava no ataque. O terceiro quase saiu nesse lance acrobático do Léo Pereira. Léo Pereira girou na trave! Verdade que era o Inter reserva. De olho no jogo de quarta-feira, de novo contra o Flamengo pela Libertadores. Mas o Felipe Luiz não quis nem saber. Depois do baile do primeiro tempo, o Flamengo continuou em cima no segundo. A Arrascaeta ficou pertinho de deixar o dele. Mas se não teve gol, teve mais assistência. Plata ampliou a vantagem para 3-0. Plata dominou, bateu no canto! 100ª assistência do Arrascaeta pelo Flamengo. O homem é ídolo demais. Até na torcida do Inter tinha gente querendo a camisa dele, ó. E não foi só o Arrasca que brilhou no meio-campo, não, hein? Baita atuação do Jorginho e do Saúl, que foi titular pela primeira vez. O Saúl fez um grande jogo, principalmente essa função do volante, que para mim na minha equipe é tão importante, é o coração do time. Ele elevou bastante o nível da equipe. Com a vitória garantida, Felipe rodou o elenco. Danilo e De La Cruz voltaram depois de um mês fora por lesão. E nos acréscimos teve um golzinho do Inter. Borré, 3-1. Nada que atrapalhasse o domingo do líder do Brasileirão. De volta ao Beira-Rio na quarta-feira, valendo vaga nas quartas da Libertadores. Primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros dois. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro. Olha, fácil não é, mas jogando assim é meio caminho andado.
Bom, Flamengo Internacional você vai ver ao vivo aqui na Globo, quarta-feira, depois de Vale Tudo. Com esses 2 gols contra o Internacional, Pedro chegou a 145 pelo Flamengo. Entrou então na lista dos 10 maiores artilheiros do clube, né? Faltam 12 gols então para chegar ali no Gabigol, 59 para chegar no Romário e o maior artilheiro da parada é o Zico, lá na frente, 508 gols. Até onde o Pedro pode chegar? Vamos acompanhar. E o Botafogo? Boa tarde mais uma vez, Joana, todo mundo ligado. Sobre isso que você falou, até no confronto histórico, né, o Flamengo agora passou o Inter, né? São 40 vitórias contra 39, né? Na quarta-feira o Inter, antes do jogo de quarta-feira, estava na frente, então essas 2 vitórias o Flamengo ultrapassou nesse histórico do confronto. E sobre o jogo de quarta-feira, o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte, que a atmosfera vai ser outra, né? O estádio vai estar lotado, a mobilização do Inter vai ser maior, é o time titular, mas ele disse que o jogo de quarta começou ontem também, porque era muito importante para ele. O futebol é ânimo, é confiança, então vencer sempre é importante. O Felipe Luiz pontuando essa partida. Ontem o Flamengo, né, priorizando o Brasileirão, consolidando a liderança, né? Foi uma atuação de encher os olhos, principalmente no primeiro tempo. O Pedro voltando a marcar gols, né, depois de 6 jogos, fez 2 ontem e chegou a 145 gols com a camisa do Flamengo. Entrou na lista dos 10 maiores goleadores da história do clube. Olha a importância, né, do Pedro voltando neste momento, depois daquela polêmica que ele teve com o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz criticou publicamente o Pedro, o comprometimento dele, mas ontem os dois trocaram olhares de admiração ali, um aplaudindo o outro, né? Deu para perceber isso. Importante também a atuação do Saúl, o espanhol, primeira vez como titular, jogou os 90 minutos, se destacou, foi muito bem. A volta do De La Cruz e do Danilo, 1 mês sem jogar, recuperado o Danilo da lesão no músculo da coxa direita, e o De La Cruz da inflamação no joelho esquerdo. Então o Felipe Luiz ganha mais opções, né, para o jogo de quarta-feira. O Arrascaeta voltou com tudo, né? Não jogou na quarta-feira passada, estava suspenso. Ontem deu 2 assistências, tem 100 assistências com a camisa do Flamengo, outro destaque. E o Bruno Henrique, decisivo na quarta passada, nem precisou entrar em campo, ficou no banco de reservas. Então é o Flamengo mobilizado, né, reenergizado aí, confiante para o jogo de quarta. Hoje treina no CT do Grêmio à tarde, amanhã também, né? O time permaneceu aqui em Porto Alegre para essa trilogia aí, 3 jogos seguidos, Inter e Flamengo. Pela Libertadores, o Flamengo, um empate, se classifica para as quartas de final. Minha dupla, a gente vai ter vocês aqui até quarta-feira trazendo informações desse confronto que vai pegar fogo pela Libertadores, tá bom? Bom trabalho para vocês aí, direto do Beira-Rio, meus amigos. Vamos continuar rodando aqui a nossa reportagem, vamos falar do Corinthians. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Mengão, malvadão aí, que despachou o Internacional mais uma vez. Despachou, no caso, venceu, né? 3-1 fora, né? Os ameaços, fora o baile. Malvadão mais líder absoluto do que nunca, né? Lembrando que tem o próprio Internacional de novo no Beira-Rio. É outra parada, é outra partida, é outro jogo, é outro clima, né? Clima de Libertadores. Então, assim, nada a ver com a partida do Brasileirão, até porque o time era reserva do Internacional, mas o Flamengo foi lá, fez o dever de casa, fez, né, o dever de casa com Pedro e Plata. Bom que o Pedro volta a ter confiança e a liderança do campeonato garantida. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando as últimas informações do Malvadão. Tem contratação, tem possíveis saídas. Bora para a notícia, pessoal. Quase bilionário que o novo patrocinador Master vai injetar no Flamengo. Inclusive, isso aqui é um texto do jornalista Gilmar Ferreira e faz total sentido, porque é a mesma apuração que a gente vem trazendo aí nos últimos dias. Resta saber se a gente vai acertar, se foi a Superbet ou se foi uma outra casa de apostas. O Mauro César divulgou recentemente, Sporting Bet também veio forte. O próprio Gabriel Paparazzo trouxe também que a Betano veio forte. Enfim, não importa quem será. O que importa é o seguinte: o Flamengo vai se dar muito bem com esse novo patrocinador Master. Porque o Gilmar Ferreira soltou o seguinte em seu Twitter: o contrato de patrocínio Master que a diretoria do Flamengo anunciará nesta segunda-feira terá, segundo informações extraoficiais, a duração de 40 meses.
Faz total sentido. Indo de setembro deste ano a dezembro de 2028. É exatamente isso que me relataram. Os valores seriam aqueles em torno de 270 milhões de reais por ano. Ou seja, confirmando esse valor, a gente está falando aí de quase 1 bilhão que o Flamengo vai receber nesse contrato válido até 2028. Gente, vocês têm noção disso? A gente está falando de algo assustador financeiramente falando. A grandeza que o Flamengo está chegando está assustando muita gente. E eu vejo youtubers Brasil afora de outros clubes falando, gente, o que o Flamengo está se transformando é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, é daí para melhor. Você, torcedor do Flamengo, você que está vivenciando isso, cara, agradeça muito a Deus. Porque eu, particularmente, eu já vi momentos bem tristes do Flamengo. Brigando para não cair, se livrando do rebaixamento na última rodada. E graças a Deus eu não vi o Flamengo jogar, a gente não viu o Flamengo jogar a segunda divisão, o que seria, foi rebaixado para a Série B. E o momento que o Flamengo está vivendo, dentro e fora de campo, gente, é um momento de glorificar. Óbvio, é fruto de muito trabalho, começou lá em 2013, a gente sempre gosta de mencionar isso, mas esse novo patrocinador master do Flamengo veio pesado. Repito, gente, é quase 1 bilhão num contrato de 3 anos e alguns meses, tá? 3 anos e 4 meses, né? Que dá 40 meses aí no total. Então, gente, 1 bilhão é assustador. É assustador, é óbvio que não adianta você receber só o dinheiro, tem que saber gastar. E esse dinheiro não vai vir só para o futebol, também vai ser investido em outros esportes também dentro do clube. Mas, enfim, é muita grana e nessa segunda-feira a gente vai saber quem levou a melhor para ser o novo patrocinador master do Flamengo. Vamos lá, galera. Provável escalação no Flamengo para pegar o Internacional daqui a pouco. Rossi, Varela, Léo Ortiz. Ou o Cruzeiro só joga amanhã diante do Mirassol fora de casa. É um jogo difícil para o Cruzeiro. E o Palmeiras pega o Botafogo hoje no Newton Santos, jogo 8h30 da noite, nesse domingão. Lembrando que o Botafogo deve poupar uma galera aí, porque tem jogo difícil pela Libertadores durante a semana, diante da LDU, lá na altitude. Já o Palmeiras, que fez um placar elástico de 4-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores, óbvio que vai com força máxima nesse domingo e provavelmente vai poupar muitos jogadores na quarta, nesse jogo de volta. E o Flamengo pega o Internacional 6h30, vocês já sabem muito bem disso. Então, enfim, são adversários difíceis e o Flamengo acho que tem que pensar em botar o melhor time mesmo, porque para mim líder não poupa nenhum jogador. Vamos falar agora de mercado da bola. Repito o que eu falei na minha introdução. A nova moda agora é utilizar o Flamengo para poder valorizar alguns jogadores. Hoje a imprensa gaúcha soltou o seguinte: perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio, Arthur, aquele Arthur Melo, sabe, que hoje tem 29 anos, começou no Grêmio, foi vendido ao Barcelona, foi para a Juventus, passou pela Liverpool, Fiorentina, na última temporada jogou pela Girona por empréstimo junto à Juventus, vai rescindir com a Juventus, tá? Segundo a imprensa gaúcha, eu vou repetir, perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio, Arthur Melo foi procurado pelo Flamengo 2 vezes, mas o projeto do Tricolor e a perspectiva de ter mais minutos em campo convenceram o meia a dar o sim ao clube que o revelou. Gente, assim, com todo respeito a quem escreveu isso, mas não dá para acreditar num negócio desse. E eu procurei pessoas do Flamengo e o que me relataram foi, Vene, na verdade ele foi oferecido pra gente. A gente até pergunta valor, enfim, por perguntar, beleza, ele está sendo oferecido, mas e aí? Ele quer quanto? Para a gente analisar se vale a pena. Agora, dizer que o Flamengo procurou não procede. O Flamengo nega e muito. Se ele vai para o Grêmio, que ele seja muito feliz. E na boa, gente, com todo respeito ao Grêmio, qual jogador hoje, tudo bem, no futebol a gente vê de tudo, mas qual jogador hoje vai preferir o projeto do Grêmio ao projeto do Flamengo? Com todo respeito ao Grêmio, gente, o Grêmio está vivendo uma crise absurda. Ontem, ou anteontem, marginais atacaram o ônibus do Grêmio. Qual jogador vai preferir jogar no Grêmio hoje, por mais que ele tenha um carinho enorme pelo Grêmio, que provavelmente o Arthur tem,
Mas, gente, o projeto do Flamengo seria muito mais atraente. Com todo o respeito, você com 29 anos, você vai preferir o projeto do Grêmio ou do Flamengo atualmente? A gente acabou de falar aí, o Flamengo vai ganhar quase 1 bilhão no novo patrocinador master. O Grêmio viveu na crise danada, vai brigar para não cair. Treinador pedindo para sair e depois a diretoria convencendo a ficar, que no caso é o Mano Menezes. Não procede, o Flamengo não procurou o Arthur até o momento. Outro jogador, Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Gente, já trouxemos a informação. É um goleiro muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. Mas em nenhum momento o Flamengo fez proposta ao Santos para contratar Gabriel Brazão. E isso não é só o Flamengo que fala. O Flamengo fala, repete que não fez proposta. Procurei Alexandre Matos, dirigente do Santos, que falou a mesma coisa. Vene, não procede. Em nenhum momento o Flamengo nos procurou, em nenhum momento o Flamengo fez proposta. Se fez para o jogador, a gente não sabe, mas para o Santos não chegou nada do Flamengo, nada. E repito o que eu falei para vocês, é um jogador muito bem avaliado, claro, é bom goleiro, mas o Flamengo só fez uma consulta e ponto. Não fez proposta, não avançou em nada. Tem gente dizendo que o jogador rejeitou a proposta do Flamengo, que prefere ir para a Europa. Gente, não teve nada disso. E provavelmente, no entendimento da diretoria do Santos, é mais uma cavada do empresário para poder valorizar o jogador e, quem sabe, conseguir uma proposta do exterior. Mas até o momento, o Flamengo nega também que tenha feito proposta. Confessa, ou confirma, na verdade, que é um jogador muito bem avaliado, mas não passou disso até o momento. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Beijo para vocês, forte abraço. Fui! Flamengo tem atitude e atuação de líder e reafirma Brasileirão como prioridade. Rubro-negro tem início avassalador e é objetivo em escalação, enquanto administra peças para reencontro na Libertadores na quarta-feira. Primeiro lugar do Brasileirão, o Flamengo fez valer a posição e voltou a ter uma atuação de líder na noite deste domingo no Beira-Rio contra o Internacional. O time de Felipe Luiz construiu o resultado com um início avassalador e com a estrela de Pedro brilhando. Foram 2 gols em 11 minutos que deram tranquilidade para controlar o resultado até o apito final. Pensando na Libertadores já na quarta-feira e contra o mesmo adversário, a escalação inicial foi imponente e digna de um time que quer conquistar o Brasileirão. Felipe Luiz escalou praticamente o time titular e se deu ao luxo de segurar peças pontuais, Alexandro Plata e Bruno Henrique. O teste de Saul ao lado de Jorginho foi a melhor notícia do Beira-Rio, além da atuação de Pedro, que voltou a marcar e ganhou confiança. Com 2 gols, o camisa 9 deixa uma pulga atrás da orelha de Felipe Luiz para a decisão de quarta-feira. O Flamengo venceu por 1-0 no jogo de ida da Libertadores e quer selar a classificação às quartas. O Flamengo precisou de 11 minutos para construir a vantagem que levou para o intervalo 2-0. Os 2 gols foram de Pedro, em diferentes jogadas que passaram pelos pés de Arrascaeta. O uruguaio chegou a 99 assistências no passe para o segundo gol. Antes ele quem achou Varela com um lindo passe para a lateral tocar para o camisa 9 abrir o placar. A intensidade foi a palavra inicial de um Flamengo que tinha pressa para resolver o jogo. Aos 2 minutos, Arrascaeta cobrou uma falta na cabeça de Ortiz, mas a bola foi para cima do gol. Aos 6, o uruguaio lançou para Varela, que escorou com um toquezinho de cabeça para Pedro. O camisa 9 chutou de primeira e colocou a bola no fundo da rede. 3 minutos depois, aos 9, Saul recebeu um passe de Arrascaeta e arriscou um chute para o gol. A bola tirou um fino da trave. Aos 11, o Flamengo finalmente ampliou o placar novamente com Pedro e com o camisa 10 participando do lance. O uruguaio armou o contra-ataque com um toque para Samuel Lino, que saiu em arrancada e devolveu para o meia Arrasca. Arrasca achou Pedro, que fez o gol. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!